Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Todos com boletim já à mão aí, não é verdade? Amém. Todos os apóstolos, que bênção, maravilha, maravilha. Amados, nós temos recebido uma palavra profética esse ano, que tem vindo do coração do Senhor para nós, uma palavra muito nova, que Deus entregou àqueles que são seus, há mais ou menos 2000 anos atrás, portanto, é uma novidade, não é verdade? E o que acontece é que nós temos aprendido que igreja, ela é feita de relacionamentos restaurados. Diga assim, igreja é feita de relacionamentos restaurados. Amém, queridos? Amém. Amados, nós sabemos que o diabo, ele também foi enviado com uma missão de matar, roubar e destruir. E o que acontece é que o diabo, querido, sabe que na verdade uma família, quando ela está firmada no Senhor, uma família em unidade, uma família, querido, e como consequência as gerações, os filhos, os netos, quando estão firmes no Senhor, o diabo, eu costumo dizer que ele fica endemoniado. Você está entendendo? Já viu o diabo endemoniado? Não é um negócio muito bom não, sabe, querido? E o que acontece é que, por que ele fica desse jeito? Porque ele fica com raiva, porque ele não consegue brecha para entrar. Quando você tem uma família, querido, que ora, o inferno corre, querido, porque ele não consegue entrar. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? E hoje eu quero falar justamente, querido, sobre, na verdade, uma restauração. Como a igreja, nós temos aprendido que a igreja são relacionamentos restaurados. Deus quer restaurar as famílias, querido. Sendo assim, Deus quer restaurar as gerações. Deus não quer simplesmente restaurar a sua vida. Começa em você, amém? Amém. Começa em mim, mas não para em nós. Ela segue. E o que acontece, querido, é que nós somos chamados assim, para que a nossa família entre nesse pacote, que os nossos descendentes entrem nesse pacote, nossos filhos, filhos dos nossos filhos, e ter um segmento e uma consequência. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Amém. Glória a Deus. Aleluia. E se você olhar, querido, o versículo base dessa mensagem se encontra em Malaquias 4:6, que diz: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Eu queria escutar a igreja declarando esse versículo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os pais. Glória a Deus. Ainda bem que Deus recebe assim como aroma suave, um cheiro agradável, chega ao seu trono. Ele entende tudo, não é verdade? Mas vamos lá mais uma vez todos juntos, vamos lá? Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Amém, amados? Amado, naturalmente a família ela reúne na verdade, um encontro de gerações. Muitas delas, querido, possuem valores que devem ser transmitidos às outras gerações, não é verdade? Você vai ver que coisas que passam de pai para filho, não é verdade? Do filho passa para o filho do filho, e assim a coisa vai sendo transmitida. Só que em muitos casos, querido, o que acontece é o contrário. Coisas boas que deveriam ser passadas não são passadas. E o que não deveria passar é passado ou chega até a geração seguinte. E a gente vai ver no decorrer da mensagem que muitas vezes o que acontece com a geração seguinte é culpa da geração anterior. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Amém. Então, amado, presta atenção, porque quando isso acontece, começam os conflitos dentro da família. Começam os conflitos dentro das gerações. Amém? Presta atenção, amado, porque a vida, querido, ela é feita de escolhas. Diga assim, a vida ela é feita de escolhas. E Josué, querido, um homem tremendo que sucedeu Moisés, Josué, ele toma uma decisão. Você sabe qual foi a decisão de Josué? Ele disse assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
E você vai ver, querido, que Josué, ele segue esse caminho. Amém? Só que o que acontece, querido, é que isso na palavra, quando eu declaro eu e minha casa serviremos a Deus, isso é muito fácil. Não sei se vocês lembram do versículo muito famoso dentro do nosso ministério, que diz, 1 João 2,6, aquele que diz estar nele, deve andar como ele anda. Ô glória, é isso mesmo, amado. Vai decorando mesmo assim, aí benção. Então presta atenção, amado, que você começa a ver pelo fruto. Não basta declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e eu não fazer absolutamente nada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Amém, queridos? Amém. Então presta atenção, porque Josué, querido, toma essa decisão e começa a caminhar nessa direção e declara isso ao povo. Acompanhe comigo, querido. Juízes 2, 6 a 12 diz assim: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué, e dos líderes que sobreviveram a Josué, o que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Então presta atenção, até aqui o versículo está dizendo, esse trecho está dizendo que Josué serviu ao Senhor, ele declarou isso, e eles prestaram, a população alinhou com Josué, os líderes, amém, queridos? Eles prestam culto ao Senhor. Por que eles fazem isso? Porque eles viram os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Querido, já começa a receber agora os problemas que existem nas gerações, de pai para filho, de filho para o neto. Muitas vezes acontece, por quê? Porque a primeira geração viu, recebeu e foi testemunha ocular. Aconteceu na vida da pessoa. A geração seguinte, nada. Você está conseguindo entender? A geração seguinte só ouviu os contos, só ouviu falar. Você está conseguindo entender? Amém. Versículo 8. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito em Israel. Está vendo uma geração seguinte aí, querido? Amém. A palavra está dizendo que essa geração seguinte, ela não conhecia o Senhor e não sabia de nenhum dos feitos. Então, amados, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Amado, presta atenção, que eu quero que Deus comece a falar com você desde o princípio, amém, querido? Amém. Porque preste bem atenção, aqui está falando de uma geração que vê os feitos do Senhor, fez parte daquilo, os feitos do Senhor, os milagres do Senhor, a presença do Senhor era diária com esses amados, amém? Amém. A geração seguinte, querido, nada acontece, eles ficam sabendo, mas começa a se desviar. Preste bem atenção, querido, porque se você olhar com calma nesse trecho que eu trouxe, na verdade aí, eu quero falar hoje sobre 3 gerações, não vou fazer nem menos nem mais, amém, queridos? Amém. 3 gerações. Isso tem acontecido muito nas igrejas. Isso tem acontecido no decorrer da história da igreja. Se você olhar, os discípulos, quando começaram a obra que Jesus Cristo tinha deixado para eles fazerem, quando eles começam na igreja de Atos, você via, querido, os discípulos fervorosos, se entregando a Deus de todo o seu coração, com tudo que tinha e tudo que era. Tudo girava em torno de Deus, querido. Depois da morte
do último apóstolo, do último discípulo, você começa a ver a queda da igreja. Nos últimos dias Deus tem levantado, Deus tem reavivado a sua igreja, amém, querido? Amém. Tem trazido um renovo, tem derramado um avivamento, amém? Amém. Pronto. Aí é que está o problema, o que você está fazendo com esse avivamento, querido? Porque as 3 gerações que eu quero falar hoje é assim, presta atenção no que está acontecendo. A primeira geração, que vamos chamar então da geração de Josué, é uma geração que serviu o Senhor. Diga assim, a primeira geração serviu a Deus. Serviu a Deus. É uma geração, amado, que conhecia Deus e vivia as suas grandes obras. Aquilo era parte do dia a dia daquelas pessoas, amém? Amém. Josué, querido, ele estava lá no Egito, junto com aquele povo, você sabia disso? Ele atravessou o mar, querido, a pé enxuto. Ele viveu o que o Senhor tinha. Os milagres de Deus aconteceram na vida de Josué. Josué, querido, era testemunha ocular, como ele fazia parte do milagre. Você está conseguindo entender, querido? Amém. A segunda geração, ela também serviu a Deus. Só que essa não viu. Ela só ouviu. Uma geração inteira sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, entra no deserto, chega de frente para Canaã, para a terra prometida, a terra que mana leite e mel, aquela coisa tremenda. O que acontece? Eles preferiram crer nos 10 espias do que em Josué e Caleb. Olha só, querido, ficam 40 anos no deserto, aquela geração toda que saiu do Egito morre no deserto, exceto Josué e Caleb. Olha Josué e Caleb vivendo aí mais um milagre, vivendo aqueles milagres todos, maná todos os dias, coluna de fogo à noite, nuvem o tempo inteiro em cima deles durante o dia, amém, queridos? Milagre atrás de milagre, vivia de glória em glória. A nova geração nasce no deserto e só escuta e começa a achar que o que cai todos os dias, que era o maná, fica normal. Já não é mais milagre, porque eu já nasci vendo isso, portanto não é milagre, se tornou uma coisa ordinária. Você está conseguindo entender, querido? Ela serviu o Senhor, essa segunda geração ela serve o Senhor, mas ela não serve porque viveu os milagres, porque teve experiência, não teve, mas só escutou falar. Quando essa segunda geração, querido, vai falar para a terceira, não consegue. Sabe por quê? Porque não vive, portanto não tem poder para falar. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Essa terceira geração não serve o Senhor, querido. Sabe o que acontece aqui nesse trecho que nós lemos? Preste bem atenção, o nosso dia de hoje seria mais ou menos assim. Os pais, queridos, são cristãos, amém? Estão ali na igreja, fervorosos, GI, aquela coisa toda, recebendo, crescendo no Senhor. Aí os filhos nascem. Aí eles começam a crescer e vão ser satanistas. Começam a ir para macumba. Você está conseguindo entender? Porque aqui está dizendo, querido, que o povo começou a servir a outros deuses, foram servir aos Balaíns. Balaíns, querido, eram demônios. Você está conseguindo entender, querido? O que aconteceu com uma geração inteira se tornou satanista. Por quê? Por quê, querido? Amado, basta você olhar, se você olhar para a história desse país, você já parou para olhar a Inglaterra? Você tem ideia da quantidade de missionários que saiu desse país para pregar para o mundo? Querido, não foi pouco não, mas foi muito. Sabe o que aconteceu? Isso não foi multiplicado nas gerações seguintes. Você olha a Inglaterra como é que é hoje, querido? Um país ateu. Não crê em Deus de maneira nenhuma. Tudo de Deus que você vai começar aqui, amado, você tem que começar com o joelho no chão, boca no pó, chorando, jejuando, para que você consiga começar alguma coisa aqui em Cristo. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Então presta atenção, querido, porque essas 3 gerações, eu vou colocar um nome. A primeira geração é a geração, querido, compromisso.
A geração que tinha compromisso com Deus, que levava as coisas de Deus a sério. Josué 24, 15 e 16 diz assim: mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Querido, olha que coisa, o povo fala isso para Josué. Após a morte de Josué, acabou tudo, querido. Você está entendendo, amado? Essa geração, amado, que é uma geração comprometida, que tem compromisso, é uma geração, amado, que se posiciona, que vive com transparência uns com os outros, não fica escondendo o pecado, querido. É uma geração que rasga o coração, porque busca santidade. É uma geração que vê, querido, que a presença de Deus é tudo. Amém. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Amém? Querido, preste bem atenção. Essa geração é uma geração onde os sacerdotes, na verdade, fazem as coisas com excelência, exercem o seu sacerdócio dentro da sua casa e garantem o governo de Deus ali dentro. Você está conseguindo entender? Amém. Amados homens aqui, vocês estão entendendo isso? Amém, amém, querido? Amém. Presta atenção, essa geração comprometida é alguém que faz de tudo para que o Senhor governe dentro da casa, não é Ele. Não é Ele que dá ordens. Quem dá ordem é o Senhor. Preste bem atenção nisso, querido. Você está conseguindo entender, amado? Amém. A segunda geração que nós estamos falando é a geração morna. Você está entendendo? Você já escutou falar? Eu me lembro quando eu era menor, a gente brincava, e algumas brincadeiras, às vezes a pessoa falava assim: eu sou café com leite. Você lembra disso ou não? Ou só eu que lembro? Amém. Olha só, olha, eu sou café com leite. Quando a pessoa falava que ela era café com leite, é uma coisa assim, não fede nem cheira. Sabe como é que é, querido? É aquela coisa assim, você não é nada. Você está entendendo? Essa é a geração, mais ou menos. Essa é a geração, querido, morna. O pai e a mãe, eles são mais ou menos pai e mãe. Disciplina algumas vezes tem disciplinar, disciplina não. Falo pro meu filho assim: filho, como a pastora trouxe aqui como exemplo uma vez, filho, não minta. Aí o filho: ok papai, ok mamãe. Aí o telefone toca. Aí o filho fala assim: papai, é pra você. Ou mamãe, é pra você. Aí você fala assim: diga que eu não estou. É pra mentir ou não é pra mentir, querido? Você está conseguindo entender? Amém, querido? Ou seja, ele é mais ou menos pai. O homem, ele é mais ou menos marido. Sabe? Porque ele trabalha fora, então ele traz o dinheiro para casa. Mas não tem o sacerdócio dentro da sua casa. Não cobra a sua esposa. Não ampara, não trata ela como parte mais frágil. Não trata ela com honra. Você está entendendo, meu querido? Não faz de tudo para que o Senhor reine. Aí vai para a igreja. O morno é assim, ele vai para a igreja. Ele é mais ou menos discípulo, viu, querido? Ele vem no caminho para vir para a igreja, amém? Dentro do carro, querido, é um pega para capar. Sabe como é que é? É tapa na orelha, querido, dedada no olho, chute na canela, vale de tudo. Quando entra para a porta da igreja, ele muda. Aleluia, a paz do Senhor, irmão. Aí você pergunta: como é que você está, querido? Estou na bênção, glória a Deus, no óleo e no azeite. Que óleo e azeite é esse, querido? Esse óleo e azeite já passou, já está saturado. Você está entendendo, querido? Amém, igreja? Amém. Então, amado, é uma pessoa que, na verdade, eu vou chamar esse de morno aqui como se fosse um crente chuchu. Você sabe o que é chuchu? Todos conhecem o chuchu, não é verdade? Chuchu, querido, é uma coisa assim, que chuchu não tem gosto de nada. Você está entendendo, querido? Você pega o chuchu, você bota no feijão, ele pega o gosto do feijão. Você bota ele no ensopado, ele pega o gosto do ensopado. Mas você come ele sozinho, não tem gosto de nada, não serve para nada aqui. É uma coisa tremenda. Você está entendendo? É o crente chuchu. Então, amado, presta atenção. Essa geração, querido, que é morna, é uma geração que não viveu os feitos de Deus. As coisas de Deus não são vida na vida dele. Você está entendendo, querido? É alguém que não experimentou as coisas de Deus. É alguém que ainda não teve experiência, não é testemunha, não viu e não participou dos grandes feitos. Amém, amado? Amém. Mas perseveraram. Eles iam à igreja. Liam a palavra todo dia.
Vocês estão conseguindo entender, mano? Não da mesma forma que a comprometida. E a gente vai entender isso até o final, amém? A terceira geração, querido, seria uma geração que é complicada, sabe? É uma geração que está em crise, que deu curto. Sabe como é que é o negócio? Essa geração, olha só, querido, Juízes 2:12, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Amado, isso é uma geração que não conhece a Deus e nem conhece as obras. Não sabe, querido, quem é Deus. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Presta atenção no que eu quero falar no âmbito da família, porque isso fala demais, sabe? Deixa eu falar um negócio para você, papai e mamãe. Papai e mamãe, quando você não é muito comprometido com Deus, você tem uma grande chance, amado, de ter um filho completamente descompromissado. Porque começa em você. Amém. Começa na tua vida, querido. Às vezes eu olho e é aquela coisa, sabe, querido? A pessoa tá no culto, tá louvando a Deus, tá orando. É aquela pessoa, querido, que faz o seguinte, preste bem atenção. Vamos orar, certo? Vamos. Aí fecha os olhos. Aí ele fecha o olho. Começamos a orar. Ele só está de olho fechado, mas ele não ora. Você está conseguindo entender, meu querido? É uma geração, querido, que ela não crê em nada que Deus possa fazer. É uma geração crise porque quer discutir com tudo. É como mais ou menos assim, querido. A primeira geração comprometida senta, no caso o pai senta com o filho. E como vamos imaginar aqui acerca de Josué, amém? Josué lá, querido, sentando com seu filho, falando assim, meu amado, você tinha que ver. Nós fomos ali atrás, chegamos diante do Mar Vermelho. Rapaz, Faraó e seus cavaleiros vindo atrás. A gente não sabia o que fazer. De repente, querido, o mar, uau, se abre. A gente atravessa, o povo inteiro atravessa a pé enxuto. Uau, que maravilha, que bênção. Logo depois os inimigos vêm atrás. E aí, papai? E aí, querido, que Deus fechou o mar, destruindo os inimigos. Uau, que história legal. A primeira para a segunda. A segunda acha muito legal a história. Por isso ele vai à igreja. Quando essa segunda vai passar para a terceira, que não crê, ela vai passar só do que ela ouviu. Ela não fez parte. Ela não teve nenhuma experiência. Portanto, não tem poder para falar. Ela não vive. Ela escutou, não vive, portanto não tem poder. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Amém? Aí você pode falar, pastor, mas toda regra tem sua exceção, né? Sim, pode ter exceções. Mas deixa eu falar um negócio para você. A exceção só confirma a regra. Porque a exceção, na verdade, ela vai quebrar a exceção que houve. Você vai ver que aquela exceção que teve foi porque algo ali foi quebrado. Portanto, ele passou a ser uma exceção. Alguma coisa ali fez com que ele entrasse na linha. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Então diga assim, primeira geração, diga. Primeira geração. Espiritual. Espiritual. Segunda. Carnal. Carnal. Terceira. Natural. Pastor, o que é isso? Não entendi nada. Presta atenção, querido. A primeira, que é espiritual, que tinha compromisso, é o discípulo. É aquele assim, primeiro é Deus. Depois vem o resto. Primeiro é Deus na minha vida. Depois vem o resto. Eu acho interessante isso porque Pastor Júnior e Pastora Rosana, quando eram mais novos, quando estavam para se casar, o que acontece, eles contam esse testemunho deles, e o que acontece é que a pastora Rosana chegou para o pastor Júnior e perguntou assim, e aí, meu querido, você está disposto a ser o segundo na minha vida? Porque o primeiro lugar já foi ocupado por Jesus. Agora, quantas casas Jesus está querendo entrar em que o cônjuge vem na frente de Jesus?
Vocês estão conseguindo entender, igreja? Amém, queridos? Aí fala, pastor, o que tem a ver isso com as gerações? Seu filho está vendo. E é isso que você está multiplicando no seu filho. Eu digo que eu sou o espiritual. Na hora de resolver as coisas, eu reservo no murro, no pontapé e tapa na orelha. Seu filho está vendo. Você acha que a geração, que é o teu filho, ele vai crescer crendo em alguma coisa? Se você está multiplicando outra? Você está conseguindo entender, querido? Amém? Eu quero trazer porque a Bíblia traz. A Bíblia é tremenda porque ela traz exemplos, querido, maravilhosos. E eu quero falar exemplos de gerações que aconteceram, que passaram pela Bíblia. E a Bíblia fala dessas gerações e vocês vão ver essas três coisas acontecendo. Amém, queridos? Eu queria que você passeasse comigo. A Bíblia fala de um homem tremendo de Deus chamado Abraão. Abraão, querido, presta atenção. Porque Abraão ele foi uma bênção, sabia? Amado, Abraão foi chamado pai da fé. Amigo de Deus. Amém, amado? Amém. Deixou tudo para servir a Deus. Deus falou assim, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não tinha dito nem qual era o lugar, querido. Vai, porque eu vou te mostrar no caminho. Para onde você vai. Você está entendendo? Amém. Amém, querido? E Abraão foi. E Abraão, querido, foi um exemplo. Abraão se entregou de uma maneira tremenda. Obedeceu a Deus em tudo. Inclusive, querido, a promessa que ele seria pai de muitos filhos. A ele já idoso, nada tinha acontecido. Idade já avançada. Aí vem Isaac. Quando Isaac nasce, depois de um certo tempo, Deus fala assim, Abraão, deixa eu fazer um trato contigo. Bênção, você lembra da minha promessa? Claro que sim, Deus, estou aqui firme e forte. Que bênção, que maravilha que você está firme e forte. Porque esse único filho que você tem aí, você vai fazer o seguinte, você vai me oferecer como sacrifício a mim. Você não vê a Bíblia dizendo em nenhum momento que Abraão entrou em desespero e Abraão discutiu com Deus ou tentou fugir de maneira nenhuma. A palavra diz que Deus falou com ele, no dia seguinte ele pega o filho, pega todas as coisas e vai para oferecer o filho em sacrifício ao Senhor. Então, amado, isso é um exemplo para nós, amém, querido? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou falando que ele teve um filho, Isaac, não é verdade? Pronto. Então presta atenção, amado. Você conhece alguma coisa de Isaac? Deixa eu falar um negócio para você, querido. Isaac, na verdade, a Bíblia não fala muito dele não, sabe? O que acontece é que Deus dá um direcionamento a Isaac e manda ele semear na terra dos inimigos, que Deus ia fazer com que ele prosperasse. Ele faz e prospera. Isaac foi um homem muito rico. Você está entendendo, querido? E só. Acabou a vida de Isaac. Você está entendendo, meu amado? Agora, compara a primeira geração. Abraão, fervoroso, completamente entregue ao Senhor. Só se movia quando o Senhor mandava. Se movia pela palavra de Deus. Vivia os milagres de Deus dia após dia nas suas vidas. Tinha presença de Deus. Você está entendendo, querido? O que acontece é que Isaac já não foi assim. Aí sabe o que acontece logo depois disso? Você tem ideia, querido? O que acontece, meu amado, é que Isaac aqui já estava com um posicionamento de morno. Isaac teve um filho. Sabe qual era o filho de Isaac? Jacó. Ô Jesus, olha aí. Isso é um povo que lê a Bíblia, não é verdade? Jacó. Presta atenção, querido. Jacó, a Bíblia diz, na verdade Isaac, quando a esposa de Isaac estava grávida, o que acontece é que Jacó ele tinha um irmão, chamado Esaú, não é verdade? Pronto, a Bíblia diz, querido, que no ventre de sua mãe, os dois já saíam no tapa, querido, para ver quem é que ia nascer primeiro. Está na Bíblia, querido. Olha a geração crise, já dentro do útero já se formando, querido. Por quê? Por causa do mau posicionamento dos pais. E o que acontece, querido, é que esses filhos nascem.
O relacionamento de Jacó, querido, com seu pai, era um relacionamento muito distante, quase não tinha nada. E tinha um relacionamento, na verdade, muito bom com sua mãe, que ao invés de disciplinar, acobertava os erros do filho. Você está entendendo, querido? E isso foi criando um caráter completamente horrível nele, e era bem conflitivo, querido, com o seu irmão Saul. Você está entendendo, amado? Preste bem atenção. Amado, preste atenção para que você entenda. Os filhos vão ser sempre o reflexo dos pais. Quando você vê o seu filho em alguma situação, a primeira coisa que você tem que fazer, papai e mamãe, é checar você mesmo. Como é que você está? Como é que você está se posicionando? O que você está multiplicando nos seus filhos? Não, pastor, eu falo da palavra. E nas suas atitudes, a palavra também é pregada, querido? No que você faz, que o seu filho está vendo, é pregado a palavra? Ou só é da boca para fora? Presta atenção, querido. Isso é muito importante. Tem pessoas, querido, que dentro da igreja são uma coisa, fora da igreja são outras. Dentro da igreja é um santinho, fora da igreja é um pitbull, amado. Presta atenção. Nós já vivemos isso, já tivemos pessoas próximas de nós, em que a criança, certa ocasião, abriu o coração, querido, e falou o seguinte: eu queria morar dentro da igreja. E o povo foi saber o porquê que ele queria morar dentro da igreja. E a criança falou assim: porque eu gosto do jeito que o meu pai é aqui dentro. Papai e mamãe, como é que você é dentro de casa com seu filho, querido? O que você está multiplicando? Qual é o seu relacionamento com sua esposa? Porque o teu filho está vendo. O teu filho, a tua filha, está vendo como é que você trata. Ah, mas presta atenção, pastor. A minha esposa, não importa. A geração compromisso, não tem compromisso, querido. Antes de ter um compromisso com o seu cônjuge, tem um compromisso com Deus. Portanto, o que vale é a palavra de Deus. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Para você ter ideia, você sabe o que o nome Jacó quer dizer? Você tem ideia? Usurpador. Você sabe o que é isso? Trambiqueiro, querido. Você vai ver no decorrer da história de Jacó, você vai ver, querido, que foi isso que ele multiplicou. Ele plantava isso e era isso que ele colhia. Quando ele vai casar, querido, ele se apaixona por uma, faz um deal, fecha um negócio com o sogro, fala assim: eu vou trabalhar 7 anos para você, em troca da sua filha. Ele tinha 2, ele aponta para uma: eu quero aquela ali, ó. Ele fala assim: beleza. Depois de 7 anos no casamento, querido, sabe quem casou com ele? A outra mais velha. Aí sabe o que acontece? Jacó tem que trabalhar mais 7 anos, querido, para poder casar com a outra que ele queria. Você está entendendo, amado? Diga assim: plantou vento, diga. Plantou vento. Colheu furacão. Colheu furacão. É, querido. O que você está plantando, querido, na vida dos teus filhos? Presta atenção, meu amado. Eu vou chamar essas 3 posições aqui de cadeira, amém? A primeira nós temos visto que é uma geração comprometida, a outra é morna e a outra é em crise, não é verdade, amém? Amém. Vamos chamar cada uma geração dessa de cadeira. Em que cadeira você está sentado hoje? Porque dependendo onde você esteja, querido, vai mostrar o que você está multiplicando. Você está entendendo, amado? Amém? Amém? A Bíblia fala de mais uma geração que veio. A Bíblia fala de um homem segundo o coração de Deus chamado Davi. Amém, queridos? Amém. Presta atenção. Davi, querido, assume o trono. Mas presta atenção, querido, que Davi era um homem que, quando ele pecava, ele se arrependia. Ele rasgava suas vestes, se cobria de cinza. Você está entendendo, amado? Então presta atenção, ele se arrependia. Um homem, como eu já falei, segundo o coração de Deus. A palavra diz que Jesus, querido,
entra em Jerusalém e é conhecido como filho de Davi, querido. Olha que coisa tremenda, amém, amados? Amém. Mas presta atenção, porque Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, apesar de ser Davi ter feito parte da geração comprometida com Deus, ele gerou filhos. Teve um filho de Davi que assumiu o trono. Seu nome era Salomão. Você está entendendo, querido? Salomão, amado, começou o seu reinado muito bem. Foi caminhando. Os traidores ele eliminou. Pede a Deus sabedoria. Deus o torna o homem mais sábio da face da terra. Amém, amados? Amém. Só que tem uma coisa. Tinha uma lei na época. A lei era que os reis de Israel, eles não poderiam acumular cavalos, dinheiro e mulher. Olha que coisa. Aí você fala, não entendi, pastor. Na verdade, acumular cavalo, querido, não tem nada a ver com ter um Ares, não, sabe, amado? Ter uma fazenda com vários cavalos, não é isso não. É ter poder militar. É confiar nos seus carros e cavalos. É ter aquela montoeira e você confiar nisso e usar isso para obter poder sobre as pessoas. Aos reis não era permitido isso. Dinheiro, mas ele foi um homem rico, pastor, que história é essa? E usar como poder para manipular. Você está entendendo, meu amado? Os reis não poderiam fazer isso. Sabe o que é que Salomão faz? As três coisas. Salomão, querido, faz as três coisas. Você não tem ideia, amado. Salomão, a Bíblia diz que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas, meu amado. Olha bem. Sabe o que acontecia? Ele tinha uma estratégia. Tinha reis espalhados na terra. E ele falava assim, os servos vinham e falavam assim, Salomão, rei Salomão tem um rei em tal lugar que ele tem uma filha aqui, ó. A filha dele é bonitinha, então pode trazer que eu caso com ela. Tem um rei em tal lugar, como é que é a filha dele? Não, a filha dele é feinha, então ó, arrebenta com tudo, e inclusive ela também. Você está entendendo como é que ele fazia, querido? Amém? Só que isso começou a dar problema. Porque como ele foi trazendo as filhas desses reis, que não faziam parte do povo de Deus, elas vinham, querido, com seus deuses. Sabe o que acontecia? Era assim, Salomão passava a noite com a mulher de número 427. Certo? Aquela noite maravilhosa. No dia seguinte, que bênção. Maravilha, não é verdade? Chega no dia seguinte, querido, a mulher está meio tristonha. E Salomão chega e fala assim, minha amada, o que houve? Fala assim, você não sabe da maior. Eu estou aqui, né, não tem mais o meu reino lá, não tem mais a minha igrejinha lá, então Salomão fala assim, não seja por isso, querido. Você vai ficar triste por causa disso? Afinal de contas, eu sou rico, então vamos fazer o seguinte, eu construo aqui, bem do ladinho aqui, ao pé de você aqui, né? Uma igrejinha e você bota ali o seu Deus. Só começou a dar problema, sabe por quê? No dia seguinte, ele ia dormir com a mulher de número 267. Aí ela ficava sabendo do que aconteceu com a 423. Você está entendendo, querido? Aí queria a mesma coisa. Querido, começou a encher Israel de entidades espirituais. E o povo começou a adorar outros deuses. Isso começou a contaminar, querido. Você está conseguindo entender, amado? A diferença? Preste bem atenção. Salomão, amado, ao princípio ele não tinha inimigos, porque Deus havia feito para Salomão um governo de paz para ele. Só que por causa do posicionamento dele, por causa dele ser morno, porque ele construiu o templo, viu, querido? O templo que tinha sido entregue, que na verdade Deus tinha falado que Davi não ia construir, porque havia muito sangue nas mãos de Davi, que quem iria construir era Salomão, Salomão construiu. Então Salomão escutou falar dos feitos. Você está entendendo, querido? Amém? Das coisas que Deus fez na vida do pai. Mas isso não era presente. E ele começou a fazer todas essas coisas erradas. Sabe o que aconteceu, amado?
por causa do seu pecado, os inimigos voltaram a persegui-lo até a sua morte. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Só que Salomão, querido, teve um filho que assumiu o trono depois dele. Você sabe qual é o nome desse filho dele? Roboão. Viu? Para quem pretende ter outros filhos, está aí, ó. A Bíblia é uma maravilha, tem muitos nomes maravilhosos. Roboãozinho. Vem aqui que o papai está chamando. Sabe como é que é? Aquela coisa bem, né? Roboão, querido, naturalmente herdaria o trono. Quando foi tomar posse, o que acontece é que esse homem pediu para tirar o jugo pesado, sabe, do trabalho pesado, impostos que Salomão havia colocado. E o povo disse, amado, diminui e nós vamos servir. Ele vai, querido, Roboão vai e consulta os conselheiros do pai. Os conselheiros, amado, dizem para ele assim, realmente diminui, querido. Diminui que o negócio está pesado. Só que depois ele vai e consulta, querido, os seus amigos jovens. Sabe como é que é? Aquela coisa que era da geração dele. Sabe como é que é, querido? E eles dão um conselho completamente diferente. Completamente diferente. Você sabe o que acontece? O povo se revolta, querido. O povo se revolta contra ele. Ele foge para Jerusalém. Ficou lá, querido. E presta atenção. Porque eu quero falar um negócio com você, papai e mamãe. Olha aqui para mim um minuto. Quando você não aconselha o seu filho, os amiguinhos dele lá fora, o mundo vai aconselhar, viu, querido? Quando você não aconselha, quando você não traz o conceito bíblico, o que acontece é que o mundo vai se incluir disso. Pode ter certeza que o diabo já tem gente preparada lá fora, querido, para ministrar na vida do teu filho ou da tua filha. Você está conseguindo entender, querido? Portanto, amado, abra seus olhos. Amém. Abra seus olhos. Preste bem atenção. Eu estou fazendo a pergunta já desde antes. Em que posição você está? Você está no comprometido? Você está no morno? Ou você está na crise, querido? Onde é que você está, meu amado? Porque isso é que vai fazer toda a diferença. Por quê, pastor? Porque a primeira geração, querido, se você tiver a primeira geração, essa primeira geração é uma geração que vive novidade de vida. É uma geração, querido, que tem temor de Deus. Você sabe o que é temor? Respeito que gera obediência. A segunda geração, que é uma geração morna, ela serve o Senhor, querido, por medo, porque já escutou falar. Você está entendendo, querido? E Deus não te chama para ter medo, amado. Amém. Deus te chama para você ter temor. Você tem que ter um respeito por Deus, por você saber quem Ele é, que Ele é o Todo-Poderoso. Amém, amados? Amém. E o que acontece é que por causa disso, por você saber quem Ele é, você o obedece. Você entra debaixo da potente e poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo Ele possa te exaltar. Amém, queridos? Amém. E essa terceira geração, amado, é uma geração que não se converteu, na verdade. Você está entendendo? Agora você sabe por que não se converteu? Porque a anterior, querido, não tinha poder para ensinar. Porque não vivia. Ia à igreja. Ia no GE. Mas não vivia a palavra de Deus. Portanto, quando isso acontece, querido, você não tem poder para pregar. Você está conseguindo entender, querido? Quando você, querido, fala do que você não vive, o Espírito Santo, querido, ele não testifica. Portanto, não tem efeito nenhum. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, amém, meus amados? Amém. Então, preste atenção. Essas pessoas, na verdade, da terceira geração, que não se converteram, não estão aí nem fora do Brasil, não estão nem aí para nada. Você fala das coisas de Deus, querido. Você fala de tudo isso. Sabe o que acontece? Eles não estão nem aí. Ainda fazem chacota. Você está conseguindo entender? Ainda fazem chacota. Aí fala, pastor, mas o que eu posso fazer então? Se eu tiver em alguma dessas duas outras posições, o que eu faço, Senhor? Tem algo? Você quer aprender, igreja? Amém. Amém? Pedir para você caminhar comigo. Primeira coisa, aprender
a palavra e obedecê-la é a maneira prática de amá-lo. Amado, preste bem atenção. A motivação tem que ser o amor. Ou eu vou à igreja, senão o pastor vai me ligar e ele vai perturbar, vai encher meu saco. Então por isso eu vou. Isso não é a motivação correta. O que você faz no reino, a motivação tem que ser o amor. Tem que ser o amor. Você está conseguindo entender? Tem que ser o amor. Não pode ser outra coisa. E como é que eu demonstro o meu amor? Como é que eu demonstro o meu amor? Preste bem atenção. João 14,15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. 1 João 3,18: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Querido, quem ama o Senhor vive a palavra de Deus. Amém. Quem diz que pertence a Ele, querido, tem que andar como Jesus andou, meu amado. Não importa a luta, não importa a dificuldade. E é isso, querido, que nós temos que multiplicar nas gerações. Temos que multiplicar nos nossos filhos, os nossos filhos multiplicarem nos nossos netos, para que eu e a minha casa sirva ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que diz, querido, Deuteronômio 6,4. Ouça, ó Israel. Cadê o Israel de Deus aqui? Amém, querido? Amém. O Israel de Deus aqui. Amém. O Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Amém, querido? Amém. Presta atenção. Não tem, amado, o guardar a palavra de Deus no nosso coração se eu não o amar. Isso não tem como acontecer. Mas eu digo uma coisa: se nós amarmos a Deus, se nós realmente amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos, nós guardamos a sua palavra, nós guardamos os princípios bíblicos. E a motivação, querido, tem que ser o amor. Tem pessoas que falam assim: não, eu vou obedecer porque eu quero ter o meu filho conquistado para o Senhor. A motivação está errada. Está errada, querido. Você está indo na direção errada. Não, eu estou obedecendo para reconstruir meu casamento. Está na direção errada. A direção é: ame ao Senhor. Eu obedeço porque eu sei quem Ele é. Eu sei que Ele é o meu Redentor. E por fim Ele se levantará sobre a face da terra. E Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aqueles dias. Amém, queridos? Amém. Então preste bem atenção, irmão. Salmo 78:1. Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Amado, Jesus veio e a palavra diz que Ele pregou e Ele muitas vezes falava em parábolas. Mas presta atenção. Quer ver a diferença das 3 gerações? A geração comprometida, aquele que é discípulo. A parábola era falada. Sabe o que o discípulo fazia quando a parábola era falada? O discípulo, querido, se aproximava de Jesus e falava assim: Senhor, que bênção aquela palavra, maravilha, mas deixa eu te falar uma coisa, eu não entendi nada, me explica isso aí melhor. Jesus citando a palavra do semeador, que o semeador saiu a semear a semente, não é verdade? E ele vem falando das sementes, caíram pelo caminho, caíram em terreno rochoso, no meio de espinho, não é verdade? E no final caiu em terra boa, e o povo, uau, maravilhado, e os discípulos, uau. Mas aquele que está na geração, que é discípulo, aquele que está na geração, que é a geração interessada, comprometida com Deus, ela vai atrás e procura saber, procura entender. Fala assim: me explica isso melhor que eu não entendi, para que eu possa aplicar isso na minha vida. Porque eu não sei, você me entregou isso aqui, eu não sei o que fazer. A segunda geração fica maravilhada, uau, e continuava seguindo Jesus, mas não entendia nada, não vivia nada e não procurava saber de nada. E tinha uma terceira. A terceira era quando escutava, olhava e falava assim: isso aí é demais, estou saindo fora. Você está conseguindo entender, meu amado? Amém? Então presta atenção, amado, porque
Nós como seres humanos, às vezes a gente tem esse negócio no nosso ser, sabe? É mais ou menos assim, quando o assunto me interessa, querido, sai de baixo. Nós vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer um churrasco. O churrasco começa às 2 horas da tarde. 8 horas da manhã o cara tá batendo na tua casa, querido. Olha. 8 horas da manhã. Aí você fala assim, querido, olha, hoje tem GE, o GE é 8h30. Viu? Que benção, é 8h30, Que horas termina? Termina às 9. Não, então 8h30 às 9, então 8h30 às 9h30, né? Não, então 1 horinha, não, beleza, não tá muito tarde. Não, benção, tô lá. Aí ele vai e chega 9 horas da noite. E você vai ver, a desculpa é a mais esfarrapada possível. Presta atenção, amado. Eu não estou falando aqui de pessoas que trabalham, têm problemas com horário, pessoas que normalmente às vezes acontecem emergências. Amém, querido? Amém. Nós vamos sair do 8 para 80, pelo amor de Deus. Amém. Pelo amor de Deus. Agora tem pessoas que é assim, olha. Tem churrasco, o cara chega lá de manhã, sai de lá de madrugada. Você está entendendo? Tem GE. Meu amado. O que ele puder fazer para não ir, dá dor até na sobrancelha. Você está entendendo, querido? A sobrancelha do cara dói. É uma coisa tremenda, querido. Você está conseguindo entender, meu amado? Amém? A gente tem que aprender, amado, a inclinar as coisas, inclinar os nossos ouvidos para as coisas de Deus. Sabe por quê, meu amado? É isso que vai fazer com que a sua vida mude. É isso que vai trazer vida na tua vida. E é isso que vai mudar, querido, você de posição. Amém. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Amém. Primeira coisa, então, que nós vimos aqui, querido. Aprender a palavra e obedecê-la é a maneira prática de amá-lo. Segunda coisa, eu aprendo a palavra. E o que eu aprendo, querido? Eu devo repassar aos meus filhos naturais e espirituais. Vocês estão conseguindo entender? Amém. Presta atenção, Salmo 78:3. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos, geração em geração. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão dos seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Amado, presta atenção. Se a próxima geração fracassar, é muito provável, querido, que o problema foi a geração anterior. O erro é muito provável que esteja na geração anterior, que não fez, querido, o que o salmista está dizendo que é para ser feito. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Esqueceu de ensinar o modelo à próxima geração. Tem pessoas, tem pais que querem mostrar ao filho modelo de homem. Vou ensinar meu filho a ser homem. Aí quer ensinar que no meio de qualquer crise ele tem que sair dando pancada na orelha dos outros. Isso não é ensinar a ser homem, isso é ensinar a ser animal. Você está entendendo, querido? Presta atenção. Quer ensinar o teu filho a ser homem, amém? Querido, começa a ensinar o evangelho do reino para ele. Aí você vai ver que homem vai se levantar dentro da tua casa. Você vai ver que filho você vai ter. Você vai ver que marido ele vai se tornar. Você está entendendo? E que pai ele vai se tornar, porque ele tem um exemplo dentro de casa. Amém. Você está entendendo, querido? Comece em você, querido. Comece em você. Amém, amado? Hoje em dia, amado, a geração que a gente vê muitas vezes aí nas igrejas, a geração que nós vivemos hoje, o que acontece é uma geração que só corre atrás de bens materiais e dinheiro. É uma geração que vai ensinar para o filho: você quer ser alguém na vida, filhão? Quero, papai. Portanto, tenha bastante dinheiro para que você possa ser alguém. Isso é mentira. Isso é mentira de Satanás, querido. Preste bem atenção, a Bíblia diz que você tem que ser. O ser não tem nada a ver com ter, meu querido. Presta atenção.
Bom, depende do que você queira ser, não é verdade? É, querido. Se você quiser ser alguma coisa que já está na palavra, meu amado, não tem nada a ver com ter. Quer ser discípulo, amém? Amém. E esse amém foi fraco. Vou dar mais uma chance aqui, Senhor. Vamos, bota a fita aí, volta. Vamos lá. Você quer ser discípulo, amém? Amém. Oh, glória! Aleluia! Agora chegou aos céus. Que bênção, que maravilha. Então presta atenção, amado. Se você quer ser discípulo, não tem nada a ver com ter, não, viu? Não tem nada a ver com dinheiro. Se fosse assim, coitado dos discípulos de Jesus. Coitado dos apóstolos. Onde Paulo diz que ele já teve em várias situações. Que ele sabia viver contente em toda e qualquer situação. Ele sabia viver contente quando ele estava na abundância, quando ele estava na escassez, quando ele tinha muita comida, quando ele estava passando fome. Isso não ouvia, sabe por quê, querido? Porque ele era e acabou. Quando você é, a circunstância não te muda e não te molda e não faz com que você ande, querido, de um lado para o outro. Você está entendendo, querido? Amém. Amém, amados? Amém. Presta atenção, pais. A obrigação de criar os seus filhos na palavra não é da igreja. A igreja ajuda no processo. A obrigação, papai e mamãe, é de vocês. A obrigação do meu filho é minha e da minha esposa. Vocês estão conseguindo entender, querido? Amém. Porque hoje em dia nas igrejas é assim, eu levo meu filho para a igreja, aí daqui a um tempo meu filho desvia ou vai para as drogas, aí eu quero culpar a igreja. A culpa é tua. Não tem nada a ver com a igreja, querido. A culpa é tua que não vivia o evangelho do reino e o teu filho começou a ver isso e você começou a causar ira no coração dele. Ele começou a ver hipocrisia dentro da casa. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Amém. Então presta atenção, amado, porque essa geração fica louca por ter. Quando você começa a correr, querido, muito atrás de riqueza, muito atrás de dinheiro, muito atrás do ter, você tem ideia do que é isso, querido? É como se você pegasse o dinheiro e esse dinheiro, essas riquezas fossem usadas como se fosse um demônio na tua vida, querido, que te prendem e você não consegue sair dele. Aí você vive uma luta do ter, e quanto mais você tem, mais você quer ter, querido. E a Bíblia fala que o que está por trás disso, querido, na verdade, tem um demônio por trás disso aí. O demônio se chama Mamon. Você está entendendo, meu amado? Portanto, tem um demônio que age aí. Cuidado com isso, querido. Porque a Bíblia manda você acumular tesouro nos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem corrói. Você está entendendo, querido? Amém? Amém? Deixa eu falar um negócio para você, amado. O dinheiro, ele pode até ter uma certa importância na vida do ser humano, amém? Porque você precisa pagar contas, amém, querido? Amém. Você precisa comprar comida. E eu não sei se acontece com você, mas quando eu vou no supermercado aqui, quando eu saio com as compras, eles passam naquele scan e faz pup, pup, pup. Sabe como é que é? Vai fazendo aquele barulhinho. Pronto, no final dá um total e eu tenho que pagar, você não sabe disso. Acontece com você também. É verdade? Rapaz, eu acho que eles estão contra a igreja, não é possível. Olha só que coisa, não é verdade? Deixa eu falar um negócio, amado. O dinheiro pode ter sua certa importância. Mas aprenda isso, igreja, porque aqueles que são do Senhor, a palavra diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Querida, você não precisa, querido ou querida, você não precisa ficar correndo, tendo uma vida louca, correndo atrás de riqueza, de dinheiro. Viva uma vida desesperada pela presença do Senhor e você vai ver o suprimento vindo na tua vida. Não vai faltar o pão sobre a tua mesa, não vai faltar o teto sobre a tua cabeça, querido. E não vai faltar absolutamente nada. Você vai ter uma vida completamente suprida pelo Senhor. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amém. Mas para isso tem algo que nós temos que fazer. Preste bem atenção, Deuteronômio 6,7. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa, escreva nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Querido, olha só, meu amado, o que a palavra está dizendo? Pastor, quando é que eu devo ensinar meu filho? O tempo inteiro.
Quando é que eu devo pregar o evangelho com minhas atitudes o tempo inteiro? Quando é que eu tenho que viver o reino? 24 horas, 7 dias na semana, querido. É direto. Presta atenção. É direto, a palavra está dizendo aqui, meu amado, para eu falar assentado a casa, quando eu estiver andando pelo caminho, quando eu deitar, quando eu levantar. Meu amado, quando você levanta de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? Dentro dessas primeiras coisas que você faz, quando é que você lembra, querido, de agradecer a Deus que você acordou? Quando você lembra? Presta atenção, querido. Ah, pastor, mas acordar é uma coisa tão normal, você acha? Deixa eu falar um negócio para você. Você tem ideia quantas pessoas não acordaram hoje? Você está conseguindo entender, querido? Amém, amado? A palavra está dizendo para a gente amarrar ela com um sinal nos nossos braços e prender nas nossas testas. Não tem nada a ver com você pegar a Bíblia e amarrá-la aqui no braço e sair carregando não, viu, querido? Ou colá-la na testa aqui para ficar... Não tem nada a ver com isso não, viu, meu amado? Quando fala aqui, meu amado, de você ter ela na tua escrita, na tua testa, quer dizer o seguinte: tenha ela, querido, na tua mente. A tua mente e a minha mente tem que estar cheia disso. Paulo fala isso aos Filipenses. Fala isso, querido, encham a mente de vocês, o coração de vocês com tudo que é puro, com tudo que é amável, respeitável, se algum louvor há, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Presta atenção, mente vazia, querido, é a oficina do diabo. Você começa a maquinar e a pensar coisas que não tem que pensar. Começa a criar chifre em cabeça de cavalo, querido. Começa a criar coisa onde não existe. Você está conseguindo entender? E sabe o que ela tem amarrado nas tuas mãos? Você tem ideia, querido? Em tudo que você fizer, querido, faça o que a palavra diz. Em todas as suas ações, suas atitudes, faça o que a palavra lhe orienta a fazer. Você está entendendo, amado? Amém? Amém. Então, amado, presta atenção. Porque nós falamos aqui de exemplos bíblicos que passaram gerações que foram se perdendo, não é verdade? Mas olha que coisa tremenda, a Bíblia fala de uma geração que deu certo. Amém? Amém. Portanto, se a Bíblia fala, isso tem chance, amado, de acontecer na nossa vida. Basta a gente querer. Pastor, onde é que está isso? Presta atenção. Paulo, ele teve um discípulo chamado Timóteo. E olha o que 2 Timóteo 3,14 diz. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo está falando assim: ô Timóteo, meu querido, presta atenção, eu tenho convicção, presta atenção, que eu sei que você desde criança você tem aprendido o que a palavra diz. Desde criança, o que tem sido ministrado na tua vida é o evangelho do reino. Desde criança você tem recebido isso. Olha o que acontece em 2 Timóteo 1,5. O que Paulo diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lode e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Olha aí, querido, 3 gerações. 3 gerações, querido, onde a palavra foi multiplicada, onde as gerações não se perderam. A avó, querido, era uma mulher de Deus, firme na palavra. Você vai ver que a mãe seguiu pelo mesmo caminho e Timóteo estava no mesmo caminho, querido. Deu certo, diga assim, deu certo. Deu certo. Querido, se deu certo, é porque pode dar certo na sua vida também. Amém. Pode dar certo na tua casa, nas gerações que estão por vir, na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. Presta atenção, porque Paulo diz a Timóteo assim: eu recordo-me da tua fé não fingida. Você tem ideia do que é uma fé fingida? É aquilo que nós falamos anterior. Lembra do morno? Aquela coisa de que a pessoa está no meio de uma oração, ela fecha o olho, mas não ora. Todos olham para ela, parece que ela está orando. E se duvidar, que ela tira até um cochilo. Se a oração demorar muito, ela dá um cochilozinho, não? Dá uma segurada assim, cochilo. Aí quando todo mundo fala amém, aí, ô glória! Você está entendendo, querido? É mais ou menos assim. Fé fingida. Fé fingida, querido. Estou na igreja.
canta vários hinos, canta vários louvores, mas não adora, não sai do coração, não é verdade na vida dele, querido. Não passa de cântico, não passa só de letra. A letra, querido, sem o Espírito, ela é morta. Nem o cântico que sai da tua boca, querido, se você não estiver cheio do Espírito Santo, se aquilo não for vida na sua vida, não serve para nada. Por isso que às vezes você vê as pessoas no meio do louvor, querido, louvando a Deus, e a lágrima correndo, e aquele negócio todo. E aí você vê uns do lado, querido, que parece que não está nem aí, está assim, ó. Você está entendendo, meu querido? Fé fingida, querido, é aquela pessoa que vai no culto. Fisicamente ela está presente, mas ela não está nem aí. A cabeça dela está lá longe. Ela está pensando no donut que deixou na geladeira, na pizza que está lá esperando ele chegar em casa. Você está entendendo? Ele está lembrando do que aconteceu ontem. Entendeu? Aí o pastor está demorando muito na palavra, aí ele pega o telefone, joga um joguinho. Sabe como é que é? Querido? Essas coisas. Aí vai dar uma passeada no Facebook para ver como é que está o Facebook. Deixa eu ver se alguém deixou alguma mensagem aqui para mim. Fé fingida, querido. Está ali, mas na verdade não está. Você está entendendo, amado? Amado, presta atenção. Quando a pessoa tem essa fé fingida, deixa eu falar um negócio para você. Teu filho está vendo, querido. Teu filho está vendo o que você está fazendo. Ah, pastor, mas eu estou vendo jovens aqui e adolescentes, não é verdade? Você, pastor, eu sou jovem, não sou casado, então não tenho filho. Querido, começa na tua vida. Se a tua vida está assim, o que acontece, meu amado? Você tem que mudar, senão é isso que você vai multiplicar. Porque a gente está falando aqui que nós temos que multiplicar isso na vida dos nossos filhos de sangue, nossos filhos carnais e também os espirituais. Você tem um discípulo, o que você multiplica na vida dele, querido? Você vai falar de Deus com uma pessoa, o que sai da tua boca? Vai dar um conselho, você dá conselho de quê? Você está entendendo, amados? Amém, amados? Amém. Então presta atenção, porque esse que tem essa fé fingida, na verdade, querido, são pessoas que levam o reino de Deus como se fosse uma brincadeira, é como se fosse um clube. Você está entendendo, amado? Quando não tem nada para fazer, eu vou. Você está entendendo? Tá assim, a gente está quase entrando no verão, não é verdade? Pronto. Aí sabemos que é o sábado, às 7 é dia de culto, não é verdade? Aí é um sol tremendo. As pessoas falam assim, aqui não tem muito sol. Pronto. Aí eu sei que o culto é às 7. Então você veja que ela tem o dia inteiro para estar no parque, não é verdade? Para curtir o dia, não é verdade? E está aqui no final do dia às 7. Pronto. Aí ela troca, vira ao culto, por causa do sol no parque. Aí vem conversar com o pastor. Pastor, você não acha melhor trocar, botar um horário mais para frente, para que as pessoas... Por quê? Qual o compromisso que você tem com Deus? O compromisso que você tem não é comigo, igreja. Como consequência, nós passamos a ter um compromisso um com o outro por causa do sangue do Cordeiro que nos une. Amém, querido? Amém. Mas o seu compromisso é com Deus. Quando você não vem ao culto, eu fico triste porque você vai deixar de receber algo. Mas Deus fica muito mais. Porque Deus estava aqui te esperando e você não veio. Você tinha um compromisso marcado com Ele e você não veio. Deixa eu falar uma coisa. Teu filho está vendo o compromisso que você tem com Deus. Ah, hoje eu não vou ao culto não, estou muito cansado. Teu filho está vendo como é que você trata as coisas de Deus, querido. E é isso que você está multiplicando no caráter dele. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém, amados? Presta atenção, porque nós, amados, na verdade, nós ensinamos o que sabemos. Mas na verdade nós não conseguimos gerar e multiplicar quem nós somos. Preste bem atenção nisso.
Eu ensino o que eu sei. Mas para gerar vidas, para multiplicar, eu vou fazer isso, querido, eu vou multiplicar quem eu sou. Eu não consigo multiplicar o que eu sei. O que eu só escutei falar, eu não consigo multiplicar. Eu só consigo multiplicar quando aquilo faz parte da minha vida. Eu só consigo multiplicar aquilo que está dentro de mim. Aquilo que está dentro do meu coração. Você está entendendo, amado? Sabe por quê? Por isso que a gente tem que checar o nosso interior como é que está. Nós temos que checar a nossa vida como é que está. Sabe por quê, amado? Ovelha doente vai gerar ovelha doente, meu amado. Não tem jeito. Não tem jeito. Você está conseguindo entender? Amém, queridos? Amém. Então preste bem atenção. Porque às vezes você vê na família pessoas que se posicionam e pessoas que não. Vamos supor, às vezes está papai, mamãe e os filhos, não é verdade? Só a mãe que ora. Aí a mãe vem a falecer. Quem é que vai orar na tua casa agora, querido? Quem é que vai orar? Você está conseguindo entender, amado? Amém? A gente tem que prestar atenção, amado. A gente tem que prestar atenção. Às vezes contamos histórias da Bíblia, sabe? Mas quando vou... Aí as histórias da Bíblia, às vezes eu conto e às vezes não. Mas eu me empenho tanto para contar histórias do meu passado. Por quê? É isso que está entrando nele. É isso que está entrando no seu filho. É isso que está entrando. Cuidado com as conversas, querido. Cuidado com o que você fala com o teu cônjuge. Teu filho está ouvindo tudo. Presta atenção no que você fala. Eu conheço uma história, querido, de um pastor que foi visitar uma família. Chegando lá na casa dessa família, o pastor está lá falando, ficou um tempo lá e está falando. Enquanto ele está falando, a criança, o filho do casal, está o tempo inteiro fixado olhando para a cara do pastor. Chegou um momento que o pastor ficou meio, e foi perguntar para a criança, se o que estava vendo, se de repente, por que ele estava assim olhando tão fixamente, para o pastor. Sabe qual foi a resposta da criança? O que papai falou, que você é um homem que tem duas caras. Você está conseguindo entender, querido? Amado, presta atenção, seu filho é uma esponja, ele absorve tudo. Ah, não, é pequenininho, não entende. Entende! Quando eles são bebezinhos, eles não entendem, amém? Quando são bebezinhos, não entendem. Mas tem um negócio que acontece nas crianças que esqueceram de me avisar, acho que esqueceram para você também. Quando elas começam a entender, elas não comunicam que agora elas passaram a entender. Olha que coisa. E elas estão entendendo e absorvendo tudo que você fala, que você faz, você está multiplicando tudo nelas. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Então, amado, o que a gente tem que fazer é que as crianças, elas vão aprender histórias. Às vezes a gente se prende em contar histórias, elas vão aprender. Mas o que a gente tem que focar é formar nelas, amado, o caráter de Cristo. É isso que tem que ser feito, querido. Mas você só vai conseguir formar o caráter de Cristo se esse caráter estiver na tua vida. Porque você só vai multiplicar o que você é. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Amém? Terceira coisa que eu quero falar é o seguinte, amado, seja coerente. Pastor, o que é isso, seja coerente? Presta atenção, pais. Falei no início, volto a repetir. Não suscitem a ira dos seus filhos. Lembra do exemplo que eu falei no início? Da pessoa que fala para a criança não mentir, e aí quando a criança atende o telefone, lembram disso? A criança atende o telefone e o pai fala assim, diz que eu não estou. É para mentir ou não é? Isso começa a suscitar a ira. Isso começa a suscitar a ira. Você tem um posicionamento diferente do que você fala. É aquela coisa assim, sabe o que suscita a ira nos filhos? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Aquela coisa assim, mas eu faço porque eu sou adulto. E daí? O que não é bom para o seu filho não é bom para você, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Amém? Olha o que diz Efésios 6:2. Pais, não irritem seus filhos. Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não é segundo a sua instrução não, viu, querido?
Quando você não souber o que falar para o seu filho, que muitas vezes acontece, sabe o que você tem que fazer? Diz que 0-0. Sabe o que é 0-0? Você bota os dois joelhos no chão, querido. Mete a cara no pó e fala assim: Senhor, eu não sei o que eu vou falar aqui para meus filhos. Eu não sei o que eu vou dizer. Por favor, me ensina aqui. Eu preciso saber o que é que o Senhor faria aqui no meu lugar, para que eu possa fazer. Você está entendendo, amado? Amém? Presta atenção, querido. Eu não sei se você sabe, mas aqui ninguém está procurando pessoas perfeitas. Seu filho tem que saber que você erra. Mas que você erra, mas que não se justifica, volta, pede perdão e chora diante de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Teu filho já viu você chorar diante de Deus, querido? Teu filho tem que ver isso, amado. Teu filho tem que ver você com o joelho no chão, chorando diante de Deus. Eu acho que tem pessoas falando assim: eu não quero chorar na frente do meu filho para ele não ver. Deixa ele ver, querido. Ele tem que aprender, quando ele entrar na presença de Deus, ele tem que entrar chorando, se humilhando diante de Deus. E saber que no colo do Pai ele pode chorar porque ele vai ter conforto. Amém. Você está entendendo, querido? Amém. Presta atenção. Muitas vezes, amado, nossos filhos, esposa, marido, nos observam de longe. E muitas vezes, amado, eles nos confrontam e alguns até jogam na cara. Presta bem atenção. Uma pessoa que um dia me contou que, na verdade, ele foi na escola, ele tinha sido chamado na escola porque o filho tinha batido no amiguinho dele. E essa pessoa vai na escola. O pai, né? Chega lá na escola, ele fala com o filho. E aquela coisa toda, ele fala assim: mas filho, o papai não ensinou para você e falou para você que não se bate em amigo? Aí o pai pergunta assim: você já viu o papai batendo em algum amigo? A criança respondeu assim: sim, papai. Aí o pai falou assim: em quem? Ele falou assim: em mim. Presta atenção, querido. A palavra diz para você não poupar a vara do filho. Só que você tem que saber como você fala com seu filho. Fala: eu estou lhe disciplinando porque você fez algo errado. Eu não estou simplesmente batendo no meu amigo. Senão é uma manipulação. Você está entendendo, querido? Às vezes o próprio cônjuge faz essas coisas. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém, queridos? Então presta atenção, que essa quarta coisa eu quero finalizar para que a gente encerre e saia daqui. Em nome de Jesus, cheio do fogo do Espírito Santo. Amém, queridos? Amém. A quarta coisa para você e para mim é: se posicione fervorosamente em conhecer e seguir a Deus. Amado, não é só conhecer e seguir a Deus, é fervorosamente. É de uma maneira, querido, assim, desesperadora. Tem pessoas que falam para mim: ah não, mas isso aí já é fanatismo. Sou fanático por Jesus mesmo, e acabou. É melhor ser fanático por Jesus do que por alguém que não pode me levar à vida eterna, por alguém que não pode fazer o que Jesus fez, por alguém, querido, que não me dá o suporte que Jesus dá. Amém. Por alguém que seja Deus. Você está entendendo, meu querido? Amém? Apocalipse 3,15: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Deus tem nojo de quem é morno. Deus tem nojo. Deus está falando que prefere uma pessoa fria do que um religioso. Uma pessoa que diz que está, mas não está, não vive. Uma pessoa que não é fervorosa. Você está entendendo, querido? Amém. Presta atenção, para que a gente finalize aqui. Eu não sei
Em qual dessas 3 posições você se enquadra hoje? Nesse momento. Mas o que eu quero te dizer é que chegou a hora de você ter um compromisso sério com Deus, firme. De você ter uma aliança com o Senhor, de amá-lo, aprender os seus mandamentos e transmitir isso à geração seguinte. Você está entendendo, amado? Amém. Deus dá um direcionamento a Moisés quanto à construção do tabernáculo. E o direcionamento é para que Moisés tomasse cuidado para fazer tudo conforme o modelo que havia sido mostrado no monte. Que modelo você tem olhado aqui? E qual é o modelo que você tem passado para os seus filhos? Sejam eles espirituais, sejam eles carnais. Que modelo você tem passado? Vamos ficar de pé, gente. Eu quero orar por vocês, em nome de Jesus.